Boa noite a todos e todas, bem-vindos ao canal Jesus Jacó, Casas Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Na noite de hoje, nós teremos a nossa querida Gabi falando do livro O Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, por Chico Xavier, e o tema será Segue-me Tu. Temos certeza que Gabi nos trará diversas reflexões interessantes para que a gente possa repensar a nossa condução da vida, sempre com foco na nossa melhoria moral, material e espiritual. Mas antes de passarmos a palavra para Gabi, como sempre, vamos fazer a nossa vibração planetária. Peço a todos que fechem os olhos onde se encontrarem, mentalizando uma intensa luz dourada, a luz do Cristo Redentor, nosso Mestre Jesus, com suas mãos voltadas para o nosso planeta, fazendo com que ele receba toda a energia de paz, de luz, de harmonia que tanto estamos necessitando, para que as guerras cessem, para que as virtudes pregadas por ele possam prevalecer na humanidade, que tenhamos consciência de que somos um ser coletivo, que todos precisamos trabalhar para que todos nós possamos seguir adiante na nossa escalada espiritual. Que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que estão em sofrimento, tenha misericórdia também daqueles que estão em trevas, porque não conhecem o nome do Pai. Misericórdia desses nossos irmãos. Misericórdia dos nossos governantes, para que possam trabalhar verdadeiramente para eliminar as disputas, as discórdias, o desejo da posse, o poder como objetivo principal. Misericórdia da humanidade, meu Deus, misericórdia de todos nós, que em cada coração, entre os encarnados e desencarnados, aqui ligados ao planeta Terra, uma gota da tua luz divina, meu Deus, se faça, mudando radicalmente as vibrações do nosso planeta, fazendo seguir adiante para a sua escalada de mundo de regeneração. Que a tua luz, a tua paz se faça sobre nós, agora e sempre. Que assim seja. Muita paz. Gabi, a palavra é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário em que você esteja assistindo. Meu nome é Gabriela, para quem ainda não me conhece. Estamos aqui em mais uma doutrinária das Casas Irmãs de Jesus e de Jacó. Antes eu gostaria de agradecer a oportunidade de trabalho, estou retornando, feliz ano novo, passei um tempo distante por questões de trabalho e agradeço a oportunidade de estar aqui novamente com vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o texto Segue-me Tu, que é um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Xavier, Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. Então, é um texto de Emmanuel, na verdade. Esse texto, ele começa, todos os capítulos do livro começam trazendo versículos da Bíblia, né? E o versículo que vem iniciando esse texto é de João, capítulo 21, versículo 22, que diz assim: Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique, até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. E aí, como sempre, eu gosto de voltar nos versículos anteriores e posteriores, né? Para entender um pouco do contexto daquele versículo. E o versículo 20 diz assim: E Pedro, voltando-se, viu que eu seguia aquele discípulo, a quem Jesus amava, e que a ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor,
quem é que há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e recebemos que esse testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Amém. Esse texto é engraçado porque me vem muito uma ideia de uma expressão popular nossa, né? De pare de tomar conta da vida dos outros. E o texto que Emmanuel coloca, né, pra gente vem todo nesse sentido. Todo nesse sentido dentro do trabalho cristão, de fato, né? Mas, na verdade, muitas das questões que a gente tem sociais, ainda hoje, né, se valem desse comportamento, muitas vezes, da gente olhar, por ser mais fácil mesmo, olhar a vida do outro e questionar a vida do outro, ao invés de estar olhando para o nosso próprio caminhar, né? E eu acho que é esse o tópico principal aí desse texto. Emmanuel fala assim: nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como ele se elevaria ao mundo se cada homem cuidasse da sua parte, nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Olha que interessante, né? Aqui também vem uma outra expressão que a gente costuma falar também, né? Que cada um precisa fazer a sua parte. Hoje, pela manhã, mais cedo, eu postei eu fiz um post nos meus stories no Instagram, falando assim: onde tem um sobrecarregado, onde tem um descansado, existe um sobrecarregado, né? E eu já falei sobre isso outras vezes, em outros momentos, em outras palestras, né? Sobre a importância de nós fazermos a nossa parte. E isso está incluso na nossa vida como um todo, no nosso trabalho e no nosso trabalho cristão também, né? Dentro dos espaços em que a gente habita, quando a gente não faz a nossa parte, alguém está compensando aquela parte que nós não estamos fazendo, né? Então, muitas vezes a gente se preocupa em olhar, em julgar e criticar o trabalho do outro, o movimento do outro, aquela atividade do outro, sem estarmos olhando para a parte que nos cabe, né? Sem estarmos fazendo a parte que nos cabe. E aí Emmanuel continua: alguns de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes. E ele segue um pouquinho mais adiante, ele fala assim: quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos. E aí ele coloca, né, no texto de João, o questionamento foi justamente esse: Jesus estava dando uma ordem, né? Jesus, que é aquele digamos, um poder supremo, né? Um espírito elevadíssimo que tinha condições de fazer uma avaliação maior, né? Estava fazendo uma orientação e isso estava sendo questionado, né? E aí eu paro e penso também, dentro dos nossos trabalhos, seja na casa espírita, ou seja no nosso trabalho de rotina, por exemplo, em que muitas vezes a gente critica uma postura de um chefe, a gente critica uma postura de uma pessoa que tem uma visão muito mais ampla. E é claro que aqui não se fala sobre questionar, né? É interessante que a gente aprenda a entender. A doutrina espírita é uma doutrina questionadora, né? Ela nos ensina
a entender os nossos processos. Mas há um questionamento com um posicionamento crítico e há um questionamento com um posicionamento de tentativa de entendimento, né? E a gente precisa saber separar. Eu nunca me esqueço de uma situação em que, na época, eu era chefe de um escritório de representação científica e eu precisava, a gente estava com um volume muito grande de trabalho interno e aí eu me ofereci para ajudar, né, em algumas coisas para dar uma aliviada nas meninas. E aí eu determinei determinadas situações e aí uma das funcionárias questionou: poxa, mas você deixou a parte mais pesada para mim. E eu sentei e conversei com ela: olha só, essa parte aqui é uma parte que eu não tenho condição de fazer, porque eu preciso dar conta do meu trabalho externo, então eu já vou estar pegando uma coisa a mais. Então, observe isso aqui, né? Entenda por que eu tô te passando isso aqui, porque essa é uma atividade que eu não tenho condição de abraçar. Agora, claro, se em algum momento eu estiver aqui no escritório, eu tiver condições de abraçar isso, pode contar comigo, né? Então, muitas vezes quem está em outras posições de hierarquia tem acesso a determinadas informações e a determinadas visualizações e entendimentos que nós não temos, nós que estamos ali abaixo não temos essa condição. E isso cabe também para os espíritos que estão em um grau evoluído, né? Isso cabe também, por exemplo, para um dirigente de uma casa espírita e um trabalhador, né? Isso cabe para um dirigente de um trabalho mediúnico, para um trabalhador. Muitas vezes nós temos acessos, né, a determinadas, essas pessoas que estão hierarquicamente acima, elas têm acesso a informações e a entendimentos de burocracias, de determinados funcionamentos da casa que as pessoas que estão lá trabalhando não têm. Então, não é que não se possa discutir e se entender os processos, né? Mas que a gente também precisa dar conta da nossa parte. Qual a nossa parte, né? O que cabe a gente para que a gente possa ser instrumento de funcionamento dentro do trabalho que a gente desempenha, que a gente se propõe a desempenhar. E aí, mais na frente, Emmanuel coloca assim: o bom pastor permanece vigilante. Prometeu das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhum se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição os deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhes são próprias. Daí, de novo, né? Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Dentro das casas espíritas, a gente vê muito trabalho nobre a ser realizado. Desculpa aqui, gente, é porque coisas do ambiente remoto, né? A gente aqui participa da vida aqui em casa também. Peço desculpas a vocês, provavelmente vocês devem ter ouvido aí os latidos do cachorro da vizinha. Mas continuando, né? A gente consegue, dentro da atividade na qual nós desempenhamos, né, existe sempre outros trabalhos também que podem ser feitos. Dentro das casas espíritas também é muito comum, e isso me veio à mente quando eu estava lendo o texto, que a gente também dignifique mais determinados tipos de trabalho, determinados tipos de atividade do que outras. Por exemplo, um coordenador dentro de uma biblioteca, um coordenador de um trabalho mediúnico, ou trabalho mediúnico acima dos outros trabalhos da casa. Não se esquecendo que vários outros trabalhos ali são necessários para que aquela determinada atividade ocorra. Então, se a gente não tem, por exemplo, uma limpeza do salão, se a gente não tem uma limpeza do banheiro, se a gente não tem alguém para colocar um papel higiênico, se a gente não tem alguém para manter, né, qualquer atividade que seja ali dentro do centro, né, a gente tem um déficit dentro desse trabalho.
Então, por exemplo, se eu não tenho uma limpeza no salão, na casa, por exemplo, eu não consigo desempenhar as atividades de doutrinária, eu não consigo desempenhar as atividades de mediúnica. Então, não é que a gente tenha um trabalho mais digno ou menos digno do que o todo. A gente tem um grupo de pessoas trabalhando para que aquela atividade funcione. E eu tô falando isso porque é muito importante a gente perceber que às vezes a gente não vai estar no centro desempenhando aquela atividade a qual nós assinamos lá um papelzinho dizendo que nós éramos voluntários daquilo ali, mas a gente deve estar pronto para servir a casa, servir a necessidade da casa. Às vezes eu tô ali, eu sou trabalhadora da casa e naquele momento eu preciso de alguém para ajudar a carregar alguma coisa, eu preciso de alguém para ajudar a varrer alguma coisa. E você é trabalhador da casa em tempo em que você estiver lá. A partir do momento que você acessou a casa e muitas vezes fora também, você está desempenhando aquelas atividades, né? Você é trabalhador pronto para servir. A casa espírita que eu trabalho atualmente, ela tem, na nossa farda, tem lá, trabalhador pronto para servir. E esse é o lema que eu acho interessantíssimo, que casa muito com o meu pensamento, com a minha forma de pensar. E creio que também com a forma de agir, né? Pelo menos eu tento agir dentro desse processo. Da gente entender que a gente é trabalhador e que não tem nenhuma atividade maior ou menor do que outra. E que é sobre isso, né? Se um irmão parece desviado dos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que importa a ti? Segue-me tu. E aí eu vou pedir licença a Emmanuel para fazer um comentário a respeito disso, porque nas casas espíritas as quais eu trabalhei, é comum a gente perceber que às vezes existe um fluxo de trabalhadores, né? E muitas vezes a gente tem pessoas que não permanecem naquele trabalho e que fazem falta. Dentro de uma mediúnica, por exemplo, quando a gente tem um volume muito grande de pessoas mudando o grupo, né? Inevitavelmente a gente tem uma mudança de energia ali naquele trabalho, naquela atividade. E é importante também que nós que estamos frequentando também possamos buscar essas pessoas, né? Obviamente que não é nossa obrigação botar a pessoa ali embaixo, trazer de qualquer jeito, mas também é importante que a gente mostre para o outro que ele é importante dentro daquele trabalho e que a gente está sentindo falta e talvez seja um instrumento de retorno de trabalho desse trabalhador à casa, né? Isso é importante. Então, Emmanuel não fala sobre, não pontua sobre isso, e eu tenho certeza que o texto não é sobre isso. O texto está falando sobre crítica, né? Sobre a gente criticar, sobre a gente olhar o trabalho do outro de uma maneira negativa e querer questionar e querer pontuar, sendo que muitas vezes não é a nossa função ali, né? E claro que a gente também tem um trabalho e a gente tem pessoas que também ficam ali e são desempenhadas para isso, para gerir, né? E se tem essa função de gestão, precisam sim observar o caminhar e o andamento do trabalho dos outros, né? E a gente pode auxiliar o outro ao invés de julgar, criticar, enfim, né? Não tendo esse trabalho de liderança e não tendo essa função de gestão, né? A gente também pode auxiliar o outro no seu trabalho, né? Auxiliar o outro nos seus processos. Então, isso não invalida também a nossa função de fazer parte do todo, se colocar, vestir a camisa de fato do local em que a gente trabalha, né? E eu acho que é isso que o texto está pedindo pra gente. Pare de olhar para os outros de uma forma crítica e passe a olhar para o que você tem a fazer, o que você se comprometeu, se você está desempenhando de maneira correta
e se tem algo mais que você possa fazer, né? Porque também se a gente está tendo tempo de olhar o outro e criticar, talvez a gente esteja perdendo tempo em desempenhar uma atividade ou de ajudar o outro naquela atividade que ele talvez esteja tendo de fato dificuldade de desempenhar. Então não é sobre não pensar e não processar, mas ter um trabalho muito mais de servir, de observar, identificar, mas usar essa identificação e essa observação para o servir. E entender também que existem pessoas responsáveis por essa gestão e que têm um olhar mais amplo do que o nosso. E que muitas vezes a gente não concorda com determinada atitude porque simplesmente a gente não tem uma visão tão ampla que aquele gestor tem, né? Ou não também, e tá tudo certo, né? Se a equipe elegeu aquele indivíduo como gestor, é porque naquele momento aquela casa precisa daquele indivíduo, aquele grupo precisa daquele indivíduo para se desenvolver. E que possamos fazer parte das nossas casas, fazer parte do trabalho ao qual a gente se propõe. Pensando não em se sentir maior, menor, melhor, pior, mas pensando em desenvolver um trabalho do Cristo, com Cristo e para o Cristo. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro. Bom, obrigada, Gabi, pelas belas reflexões. Como sempre digo, vamos ver o que nos cabe, ver o que é que a gente pode fazer de melhor na nossa vida, manter o que já fazemos de muito bom, né? E seguindo adiante. Esse é o nosso papel aqui, a busca da melhoria contínua, da famosa reforma íntima pregada por Kardec, né? Nos primórdios do Espiritismo. Mas agora, plenos de gratidão por mais esse ensinamento, vamos, aqueles que ainda não estão, vamos ao nosso cantinho da conexão, lugar onde temos mais paz, mais tranquilidade, menos interrupções, para que a nossa conexão seja plena e absoluta, que possamos estar completamente ligados a esses nossos amigos queridos, esses atendentes fraternos em três, que já nos visitam onde estivermos, desde que conectados eles estão conosco. Se estivermos nos nossos lares, eles estão conosco lá, limpando a psicosfera das nossas casas, onde estivermos, limpando também os nossos campos vibracionais, dos nossos familiares, de modo que possamos receber abundantemente as bênçãos divinas que serão derramadas sobre nós. Vamos conversar com esses nossos amigos queridos, vamos pedir a eles o que achamos que precisamos, na certeza de que receberemos sim todo o amparo, toda a proteção do nosso Pai maior. Jesus Cristo está conosco, Mãe Santíssima está conosco, assim como os nossos anjos guardiões, os espíritos do bem que nos cercam e velam por nós, nos ajudando nesse nosso processo reencarnatório, de modo que possamos sair daqui melhores do que o que chegamos quando nos reencarnamos. Que a paz de Deus se faça sobre nós. Então vamos inspirar profundamente, já mentalizando as bênçãos que esses nossos amigos queridos derramaram sobre nós. Vamos internalizá-las, deixar que elas atuem sobre nós. E ao expirarmos, expiremos o que não nos faz bem, o que não queremos mais. Novamente, inspirando as bênçãos divinas, sustentando-as dentro de nós e eliminando o que não nos faz bem, o que não queremos. E uma última vez, inspirando a luz, a paz, a harmonia, mentalizando já as curas que almejamos, retendo todas essas benesses em nós. E agora, devidamente transmutados, expirando também paz, luz, harmonia,
para o nosso ambiente, para de todos ao nosso redor. Que assim seja. Muita paz. E enquanto esses nossos amigos queridos trabalham os nossos campos energéticos, os nossos centros energéticos, nossos centros de força, os nossos chakras, para trazer para eles toda a energia de cura que necessitamos para o nosso bem-estar físico, mental, espiritual e emocional. Vamos fazer uma visualização de boas novas para este ano que entra. Que 2024 seja um ano de curas para toda a humanidade sofredora. Vamos mentalizar uma intensa energia verde de cura abundante, se fazendo sobre cada um de nós e todos que estão ao nosso redor, e não só o nosso próximo, mas próximo aqueles que moram conosco, ou só os nossos familiares, não. Vamos mentalizar a humanidade, toda a humanidade sendo envolvida nessa intensa luz verde, brilhante de cura. Vamos rogar ao arcanjo Rafael, aquele que cura pelo amor divino do Pai Celestial, que derrame sobre cada um de nós, próximos nem tão próximos, toda a humanidade, toda a energia de cura que cada um dos seres vivos aqui encarnados neste planeta estejam precisando. Mestre ascensionado Hilarion da cura também esteja atuando e todos os seres de luz do quinto raio, o raio verde da cura, possam estar atuando sobre nós. Vamos mentalizar essa egrégora de luz, imaginando a cura de todos nós, nossos corpos físico, mental, espiritual, emocional, plenos de energia de cura, todos os nossos males curados. Vamos mentalizar essa luz intensa para que ao longo de 2024 toda a humanidade possa ter esperança e certeza de dias melhores, dias de mais paz, de mais harmonia, menos violência, mais amor. Podemos mentalizar também intensa luz rosa, abundante amor e compaixão, caridade, plena harmonia, envolvendo a toda a humanidade, encarnada, e que também os desencarnados possam fluir dessa luz de amor e cura, bênçãos divinas sobre todos nós. Muita luz, muita paz, meu Deus, muita paz neste ano de 2024. Que a tua presença se faça no coração de cada um de nós ligado ao planeta Terra, encarnados ou desencarnados. Que assim seja. Muita paz, muita luz. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos trazendo essa energia de cura, de harmonia, de amorosidade ao longo deste ano e para sempre nas nossas vidas. Que assim seja. Muita paz, muita paz. Que 2024 seja um ano de luz para todos nós, muita luz mesmo. Lembrando a todos que no dia amanhã, na quinta-feira, dia 11, nós teremos Gotas de Luz no nosso canal. No sábado não teremos doutrinária presencial em virtude das festividades da Lavagem do Bonfim, que é dia 13. Mas no domingo teremos sim às 18 horas o nosso encontro com Nossa Senhora. Que Deus seja conosco, nos envolva em muita paz e muita luz. Que assim seja.